Graça e paz, meus irmãos, amém? Vamos descansar os nossos corações nesse instante, pedir ao Senhor que Ele fale conosco através da sua palavra, porque nós sabemos que o Senhor sempre tem algo. Estamos tem algum ajustezinho, né? Sempre algo muito bendito da parte do Senhor para todos nós. Meus amados irmãos, vamos dar continuidade à exposição da carta de Paulo aos Filipenses. No capítulo 2, nós vamos ler hoje nos versículos 5 a 11. Filipenses 2, versículos 5 a 11, quando a palavra de Deus ela diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar mais uma vez? Amado Senhor das nossas almas, nosso querido Salvador, nós te pedimos nessa noite que o teu Santo Espírito continue edificando a tua igreja, que o Senhor continue abençoando cada um dos corações que aqui estão. Nos traz calma, nos traz paz, nos traz uma mente cativa à tua palavra nesta noite, porque precisamos atentar a tudo que aqui está sendo dito, para sermos abençoados por ti, Senhor. Fala conosco, perdoa os nossos pecados e nos dá uma comunhão plena, a iluminação do teu Espírito, para que possamos entender e explicar a tua palavra. Faz isso por graça, em nome de Jesus. Amém. O que será que tem ocupado a mente de cada um de nós quando nós deixamos o ambiente da igreja, quando nós saímos aqui deste local onde nós nos reunimos e quando nós começamos a nos ocupar das atividades da vida comum, da vida cotidiana, das coisas que acontecem todos os dias? O que será que povoa a nossa mente? O que será que acontece dentro desta mente no momento em que ninguém está nos observando? Será que nós estamos dispostos e já entendemos a proposta do Senhor Jesus para as nossas vidas? E será que estamos dispostos a renunciar a nós mesmos? Renunciar a nós mesmos para buscar o bem espiritual dos outros? Ou será que nós não entendemos isso ainda e talvez ainda estejamos numa fé inicial, talvez estejamos ainda nos primeiros dias, nos primeiros instantes de uma fé que ainda clama por soluções, por transformações, por mudanças simplesmente para a própria vida? Quando nós pedimos a Deus para que todos os nossos sofrimentos possam ir embora, quando nós pedimos a Deus que todas as dores parem, quando pedimos que todo sofrimento cesse, eu não sei se você já parou para pensar nisso e dessa forma, mas a verdade é que quando isso acontece, quando Deus ouve essa oração de alguns de nós ou de todos nós, o que nós estamos pedindo é: Senhor, me dá um privilégio nesta vida aqui,
que o próprio Jesus não teve. Quando pedimos a Deus, então, o fim dos nossos sofrimentos, o fim das lágrimas, estamos pedindo algo que Jesus não teve. Estamos querendo uma vida acima da vida que foi a do Senhor Jesus. Talvez tenhamos entendido em algum momento da nossa fé que o símbolo da nossa crença, o símbolo da nossa fé é justamente uma cruz. E justamente por ser uma cruz, já deveria ter nos feito entender que, sendo o nosso Salvador alguém que padeceu, sofreu não somente dores, mas muitas dores, e sendo o símbolo dessa religião uma cruz, nós já deveríamos ter entendido e amadurecido na fé o suficiente para compreendermos e aceitarmos o fato de que o cristianismo é formado por cristãos que buscam renunciar a si mesmos. Pessoas que buscam se sacrificar pelo bem de outras. Porque esse não foi exatamente o trabalho do Senhor Jesus. Não foi exatamente o que Jesus fez quando abriu mão do próprio bem-estar, deixando os céus e se humilhando, deixando de estar ali junto do Pai, à destra de Deus. E estando aqui conosco, não foi abrir mão para sofrer em prol de outros. Foi exatamente isso que Jesus fez. Foi exatamente isso, esse o exemplo que Jesus deu. Então nós precisamos pensar se estamos pedindo algo proveitoso quando pedimos que paremos de sofrer. Como nós temos mostrado para os irmãos ao longo dos últimos domingos, Paulo está escrevendo aos irmãos de Filipenses. E como nós expomos na semana passada, ele estava insistindo para que aqueles irmãos vivessem uma vida de unidade, de humildade, de solitude, de serviço uns para com os outros. E a verdade é que Paulo aqui, obviamente, nesses versículos 5 a 11, ele tem que necessariamente, obrigatoriamente, ele precisa continuar esta conversa. Ele precisa continuar falando, então, sobre unidade, sobre humildade, sobre solitude, sobre a capacidade de servir ao outro, ao próximo, como Jesus serviu a todos nós. E ele continua falando agora, e ele vai fundamentar estes pedidos que ele fez nesse capítulo 2, nessa nova sessão. Ele vai fundamentar agora, exortando, apontando para a pessoa de Cristo. Ele vai dizer que se alguém quer realmente ter essa alma unida com os seus próprios irmãos, se alguém deseja ter humildade verdadeira e não fingimento de humildade, se alguém deseja estar disposto a servir o seu irmão, essa pessoa precisa fundamentar a sua fé e olhar de forma firme, de modo contundente, de modo decisivo, para uma pessoa que se chama Jesus. Ele diz então isso e continua falando aqui, exatamente nesse sentido. Não busque em você, Paulo está dizendo, não busque no seu braço força para fazer o seu coração se tornar humilde, mas olhe para o exemplo de Jesus na cruz e encontre inspiração, sabedoria e discernimento para isso. João Calvino resumiu em seu comentário, dizendo que esses textos aqui, dos versículos 5 ao 11, como nós lemos, eles ficam agrupados, em primeiro lugar, do 5 ao 8, e em seguida, do 9 ao 11. Nessa primeira parte, que Calvino define, que Calvino separou, nós somos convidados a imitar a Cristo como regra de vida. Então, no primeiro momento, o que nós estamos lendo na palavra, o texto está dizendo para nós que nós precisamos ter não qualquer ser humano, qualquer semelhante nosso aqui, como exemplo de vida, como fundamento, como esperança, mas é olhando para Jesus que nós temos um exemplo para imitarmos como regra de vida para cada um de nós. Na segunda parte, nós somos atraídos a esse caminho porque é o caminho para a verdadeira glória. Paulo insiste, meus irmãos, que os filipenses sejam obedientes a essa tríplice diretiva que eu falei para vocês na semana passada, demonstrando uns para com os outros unidade,
demonstrando humildade, demonstrando solicitude, em Filipenses 2, de 1 a 4, como eu disse no domingo passado. Para salientar, para destacar, para chamar a atenção desse texto e desses fatos. Paulo, então, faz essa exortação e indica, na verdade, a fonte da força necessária. Paulo, então, está dizendo que nós em nós mesmos não somos capazes de mudar nada em nós. Nós sozinhos não temos condições, não temos sabedoria, não temos instrução suficiente para mudarmos efetivamente algo nas nossas vidas. Mas o que ele está dizendo, o que Paulo está dizendo é Cristo a resposta. É Cristo a resposta para todos os seus questionamentos, a falta de inspiração, a falta de instrução, a falta de conhecimento. É preciso olhar para Cristo e apontar para Cristo, que renunciou a si mesmo para salvar outros e por isso alcançou glória para a própria vida, no seu próprio viver. É preciso destacar uma ligação entre essas duas palavras nesse parágrafo, a forma e a condição. Nós temos que olhar, então, para essa primeira divisão dos versículos 5 a 8, como a forma de conseguir mudar o próprio coração, olhando para Cristo. E a condição é se esvaziando de si mesmo, abrindo mão de privilégios, ou de honras, ou de glórias que nós achássemos que teríamos direito de ter em nossas vidas. Condição e forma é o que esse texto ensina. Existindo na forma de Deus, o texto indica que Cristo sempre foi e continuará sendo Deus por natureza. Desde todo sempre, ele é Deus. E aí ele se faz homem. E aí o texto que nós lemos diz que ele foi reconhecido na condição de ser humano. As pessoas olhavam para Jesus, e segundo as palavras do profeta Isaías, nem mesmo beleza ele tinha no rosto. Jesus não era um homem diferente de absolutamente ninguém. Ele não chamava atenção, tanto que Judas precisou ser pago pelo Império Romano para apontar para o Império Romano quem era Jesus, de tanto que o rosto dele era comum. Ele foi reconhecido, então, como um ser humano extremamente comum, como mais um no meio daquela multidão, indicando que essa aparência dele e modo de vida no estado encarnado era simplesmente igual à maioria daqueles hebreus que havia ali naquele tempo. A mesma pessoa divina que, sendo igual a Deus, se fez obediente até a morte e morte de cruz. Mesmo ele sendo biologicamente falando, humano, ele se fez obediente até morte e morte de cruz. Além disso, é possível observar um paralelismo aqui quiasmático, ou seja, um quiasma aqui que na língua hebraica significa uma figura de linguagem muito típica da língua hebraica e que tinha uma estrutura em que ideias aparecem de forma espelhada, de forma que no início se fala uma coisa, se repete no final, e no meio ali está a ideia central daquilo que está sendo dito e daquilo que está sendo falado. O tema dessa mensagem é justamente esse: a mente de Cristo no caminho da humilhação e da glória. A mente de Cristo no caminho da humilhação e da glória. O que esse texto vai nos ensinar, e eu já preciso lhe adiantar, é que a glória e a glorificação não são conseguidos de forma simples. A glorificação, da forma como aconteceu com Jesus, é algo que só acontece na vida daqueles que primeiro são humilhados. Primeiro na vida daqueles que são tratados por Deus, duramente tratados, e que por isso, uma vez transformados, enxertados na árvore que é Jesus, colocada a fé nesse coração, tratado e humilhado, só após isso é que essa pessoa será glorificada nos céus quando morrer e reencontrar o Criador. Paulo chama a igreja a continuar pondo a mente na disposição que há em Cristo Jesus. Paulo continua desafiando os irmãos, dizendo que o Filho, existindo na forma de Deus, renunciou a si mesmo para salvar a outros e por isso foi exaltado. O grande problema, muitas vezes, nas nossas vidas é que nós estamos querendo a honra, queremos a glória, queremos a homenagem sem que tenhamos pago preço nenhum por ninguém.
Mas o que Paulo está lembrando é que Jesus tomou esse caminho que antes da glória passou por uma humilhação terrível, como nós vamos ver hoje aqui. E Jesus, tendo sido exaltado ao máximo, passou por isso e viveu isso de modo que seu exemplo se torna regra de vida e caminho para a verdadeira glória, ensino que deve ser absorvido, que deve ser entendido, abraçado por todos nós. Tudo isso aqui culmina no último versículo do texto, uma confissão universal de que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, o Pai. O primeiro ponto dessa mensagem, então, a primeira coisa que eu quero dizer a vocês, baseado nesses textos aqui, nesses versículos, é que há aqui, nesse versículo 5, um convite à imitação e à imitação do Senhor Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo quer que os filipenses mantenham a disposição que estava nos versículos 1 e 4, que nós lemos na semana passada. A mesma disposição caracteriza Cristo Jesus na vida deles, marca a vida deles com a presença de Cristo. Cristo não pode ser imitado nos seus atos redentivos. Aquilo que Jesus faz e o efeito da morte dele na cruz não teria nenhum desses efeitos se fôssemos nós morrendo. Porque além de ser 100% homem, Jesus é 100% Deus. E era justamente isso que precisava existir na vida do Messias, na vida daquele que queria nos salvar, nos transformar. E se não fosse isso, ele não teria como nos salvar. Mas o certo é que Cristo não pode ser imitado por nós. E estar tendo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus não significa dizer que eu e você vamos salvar a humanidade de novo. Não significa isso. Porque a morte vicária foi apenas uma vez. Ele satisfez a justiça divina. Nenhum de nós mais tem mais nada. Se creu em Jesus, se a vida da gente pertence a Jesus, não temos mais dívida nenhuma com Deus, porque Jesus pagou. Essa obra não precisa mais ser feita. Mas o que os discípulos precisavam, podiam e deviam imitar, era na verdade o Espírito que fundamentou esses atos redentores. O que levou Jesus a ir até a cruz, o que fez Jesus deixar o conforto dos céus para se esforçar e se humilhar numa cruz dessa forma por vidas que ainda nem o conheciam, como nós todos. O que nós precisamos, podemos e devemos imitar, na verdade, é esse Espírito que levou a esses atos, uma autorrenúncia para auxiliar os outros. Preste atenção a isso. Não sou eu que vou chegar na sua vida me metendo e dizendo o que você deve renunciar por Jesus. Não. Eu não vou e eu não tenho conhecimento da sua vida, e mesmo que tivesse, não é papel meu, mas aqui, o que estamos diante do exemplo de Jesus, no exemplo de Jesus nós não vemos Deus obrigando Jesus a renunciar nada. Jesus disse que ele mesmo dava a vida dele, que ninguém a tomava. Jesus disse então que ele era que fazia a renúncia. Então o que Jesus fez foi uma autorrenúncia para auxiliar todos nós. E se nesse exemplo de Jesus nós não encontrarmos um motivo para nos inspirar, para abrirmos mão de pecados, para abrirmos mão de desobediência, para abrirmos mão de coisas que poderíamos usufruir, mas em prol de auxiliar outros, nós devemos e podemos abrir mão. Então, se não encontrarmos em Jesus essa inspiração, nada mais vai nos inspirar a fazermos essa renúncia que Jesus fez. Essa atitude de Jesus se expressa de forma clara, não fica simplesmente num discurso em que Jesus poderia ter subido no Sermão do Monte e ficar dizendo: ó, quão grandes foram as coisas que eu renunciei, e ficar se lamuriando e ficar se vangloriando, talvez. Jesus não faz nada disso, mas ele expressa, ele torna palpável essa autorrenúncia, esse sacrifício, esse amor pelo auxílio dos outros. Justamente demonstrando a unidade entre ele, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito.
demonstrando humildade, demonstrando esse desejo de nos servir. Jesus não ficou no discurso, mas Jesus agiu. E tornou palpável. Tudo isso, toda essa autorrenúncia dele se tornou visível, presentes no Salvador, e que devem caracterizar as nossas vidas. Alguém que diz que é cristão, alguém que diz servir Jesus, mas que o tempo inteiro deseja somente ser servido, nunca está disposto a ajudar ninguém, a se sacrificar por ninguém, tem alguma coisa errada. Se Cristo não é o nosso exemplo, e se essa autorrenúncia do Senhor Jesus não muda a minha vida, o meu coração, a minha fé é estéril, é inútil, e a ortodoxia está morta, e a ortopraxia pior ainda. Ortodoxia, a opinião correta. Ortopraxia, a prática correta, de acordo com a opinião correta. Mas é muito mais fácil estudar, ler, conhecer a opinião correta. Difícil é ter a ortopraxia. Difícil é colocar em prática tudo aquilo que nós já aprendemos sobre Jesus. Difícil é viver essa autorrenúncia, perdoando, amando, servindo, abrindo mão de privilégios que nós temos em prol de outros. Não é a primeira vez, como sempre eu tenho mostrado aqui, uma semana após a outra. Não é a primeira vez que Paulo fala uma coisa para uma igreja já tendo dito para outras, ou então reproduzindo em outras cartas. O que nós vamos ver quando ele escreve, por exemplo, a igreja em Corinto, na primeira carta, no capítulo 11, versículo 1, quando ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ora, o que é que Paulo estava dizendo para esses irmãos, se não era imitem Jesus? Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele está dizendo para a gente copiar Jesus. E aqui, diferente da carta aos Coríntios, ele não diz que é ele que tem que ser imitado, mas é Jesus. João, no capítulo 13, versículos 14 e 15. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, palavras de Jesus, vos lavei os pés. Olha o que Jesus está dizendo. Olha, se eu, sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Lavar os pés aqui, meus irmãos, não necessariamente tem que ser literal. O que Jesus está dizendo é que eu servi, eu sendo Senhor e mestre, eu sendo que tem toda a autoridade para somente ser servido, eu sendo aquele que tem moral e que tem legitimidade para requerer o que eu quiser de vocês. Ele dá o exemplo, ele serve, ele faz tudo isso para que nós olhássemos para ele e disséssemos: agora é a minha vez. O Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 27. Pois qual é o maior, atente a isso. Jesus de novo. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa, pois no meio de vós eu sou como quem serve. Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui nesse versículo 27 do capítulo 22 de Lucas? Que mesmo quando nós estamos na posição de sermos servidos, numa mesa, por exemplo, ainda é hora de servir. Que não importa a posição que nós tenhamos fisicamente, não importa o status que a gente alcance nessa sociedade aqui efêmera, não importa o quanto nós galguemos lugares e subamos de vida, de padrão de vida, Jesus está dizendo que mesmo ele estando sentado naquela mesa ali e estando aparentemente numa posição de ser servido, Jesus estava dizendo, mesmo assim eu não estou aqui para ser servido. Mas como é que nós queremos exigir tantas coisas da parte de Deus? Como é que nós nos posicionamos tantas vezes tão exigentes, reclamando muitas vezes da vida? Achando defeito em tudo, achando defeito no trabalho, achando defeito na falta de trabalho, achando defeito na fome, achando defeito porque tem comida demais, achando defeito porque toma banho, porque não toma, achando defeito em tudo. O que Jesus está dizendo é que nós não estamos na fila da reclamação mais.
Saia da fila da reclamação, vá para a fila da gratidão e comece a imitar Jesus e servir. Você sabe qual é o sonho de um pastor? Você sabe qual é o sonho de um pastor? É um irmão que chega numa igreja e diz assim: estou aqui, pastor, para ajudar no que for preciso. Mas o mais comum é a gente ouvir pedido de ajuda. Não tem nenhum problema de pedir ajuda. A hora que for preciso pedir ajuda, a gente pede. Eu vou pedir também. Mas o sonho de consumo da gente é um coração servil, como o de Jesus, que se dispõe a amar os irmãos, a dizer: pastor, hoje sou eu que vou me sacrificar pelos meus irmãos. Hoje não são mais eles. Hoje eles não precisam mais fazer nada, mas sou eu que vou. Há um grande problema, é que quando a gente pensa em fazer isso, só cogita fazer isso, a mente da gente pode resistir. Resiste justamente porque ela é carnal a esse chamado de Cristo. E a gente acaba preferindo viver para a gente mesmo. Não vou muito lá não, porque tem muito problema, onde tem gente tem problema, então eu não vou não. Mas quando a gente olha para esse texto, a gente vê que ele exige que a gente continue a pôr a nossa mente no que significa o sentimento de Jesus. O sentimento de Jesus foi alguém que coloca de lado a própria majestade e diz: eu estou aqui para servir. Jesus, claro, é justamente o sonho de irmão de uma igreja que qualquer pastor sonha em ter. O que nós precisamos, em lugar de ficarmos pensando dessa forma, é que em nosso interior, todos nós, você, meu irmão, continue a pôr a sua mente nisto, que também precisa estar em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. É a primeira coisa, então, que Paulo ensina nesse texto, nesse versículo 5, fazendo um convite à imitação. Não se preocupe em ser criativo. Não se preocupe em ser criativo, não precisa inovar. O que Paulo está dizendo é: imite. Olhe lá nos textos sagrados e veja o que Jesus disse, veja o que Jesus fez, veja o que ele pensou, a forma como agiu, e simplesmente imite. Não precisa criatividade, não fomos chamados para criar nada. Fomos chamados para copiar Jesus. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, o que nós vemos aqui nos versículos 6 a 8. Creio que você está com sua Bíblia aberta para me acompanhar. Nos versículos 6 a 8, nós vamos entender que a humilhação e a autorrenúncia de Cristo tinham um objetivo. Era para salvar outras pessoas. Depois que Paulo diz no 5 para eles terem, os irmãos de Filipos terem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E ele vai agora explicar o que ele estava dizendo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha para cá. Existindo na forma de Deus, significa que Cristo sempre foi Deus por natureza, a expressa imagem da deidade. E que o apóstolo parte do estado pré-encarnado de Cristo. Ele está usando não simplesmente o que ele viu de Cristo, o que ele soube de Cristo, aqui, humano na terra, mas ele está apelando para aquilo que Cristo sempre foi, de eternidade em eternidade, Deus. Ele foi Deus de eternidade em eternidade. Então é exatamente isso que Paulo está dizendo, mesmo ele subsistindo em forma de Deus, porque era o próprio Deus. Quando ele vem aqui a esta terra, para esta vida e para este mundo, ele não julga como usurpação ser igual a Deus, ele não pediu carruagens, ele não pediu castelos, ele não pediu guardas que os servissem, mordomos, não. Ele fez o oposto disso, significando que essa deidade, e que o apóstolo Paulo aqui está falando para evidenciar a grandeza do sacrifício, como é que alguém sai de um estado de glória desse,
Como é que alguém sai de um conforto desse? Alguém que não tem necessidade de salvação, porque ele é a própria salvação. Ele abre mão disso tudo, vem até aqui à terra. Paulo está dizendo, vocês não eram deuses, vocês não eram cheios de regalias. E agora, quando nós falamos sobre humilhar-se, sobre ter o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, vocês estranham? Como achar estranho se vocês nunca tiveram privilégios reais? Imagine se nós fôssemos aqui todos ricos. Imagine então se tivéssemos nascido em berço de ouro. Imagine que nós fôssemos filhos de pais bilionários e tivéssemos dinheiro talvez sem fazer nada para viver a vida inteira. Imagine se Deus olhasse para você, filho de um pai rico, bilionário, de dinheiro, e dissesse para você se humilhar. Talvez você achasse isso estranho. Mas a grande questão é que antes mesmo de conhecermos Jesus, antes mesmo de passarmos por qualquer tratamento da parte de Deus, o que nós conhecemos da nossa vida foi uma humilhação através do pecado. O pecado, a desobediência nos humilhou. O pecado, a desobediência nos cegou, nos fez passar por situações extremamente humilhantes. Vivemos dias de humilhação, semanas de humilhação. E quando Jesus chega nas nossas vidas e tira essa humilhação por causa do pecado, agora a humilhação não é mais para ser vergonha. Agora a humilhação proposta por Paulo aos irmãos de Filipos é uma humilhação que traz glória para o nome de Deus, que traz alegria para o nome do Senhor e faz com que nós também nos alegremos. Quanto mais a gente humilha esta carne, quanto mais a gente maltrata a carne e eleva o espírito, mais a gente agrada a Deus com a nossa vida. E o que Paulo está fazendo não é nenhum apelo a nenhum filho de rico. Ele está dizendo, vocês já conheceram na vida de vocês o que é humilhação. Vocês conheceram na vida de vocês o que é ser humilhado por causa da desobediência, mas agora eu estou pedindo, se humilhem por amor a Cristo. Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, até a morte e morte de cruz. Cristo não deixou a sua natureza divina. Cristo não se esvaziou de sua natureza divina. O esvaziamento, a respeito do qual o texto fala, diz respeito à sua existência numa forma de igualdade com Deus. Em termos de sua humilhação e da natureza humana assumida voluntariamente. É Deus se humilhando. É Deus continuando Deus e vindo até aqui assumindo forma humana. Porque imaginem o que é para um Deus todo-poderoso e glorioso se tornar um igual a gente, mesmo que sem pecado, mas se tornar alguém simplesmente humano. É preciso particularizar esse esvaziamento. É preciso pensar esse esvaziamento em 4 renúncias principais, para que a gente entenda exatamente o que aconteceu. Jesus renunciou a uma relação favorável à lei divina. Deus foi o criador da lei, então ele não tinha que se submeter a ela. Ele não tinha que cumprir a própria lei, porque ele criou a lei para os homens, ele a deu a Moisés. Ele deu a lei a Moisés, e éramos simplesmente nós que deveríamos cumpri-la, e não conseguimos. E aí, Jesus acaba tendo que vir cumprir a lei em nosso lugar, porque Adão não cumpriu. Então, o primeiro aspecto dessa renúncia é que ele deixa, então, ele abre mão, ele renuncia a uma relação favorável em relação à lei divina que ele não precisava cumprir. A segunda coisa é que ele abre mão das riquezas e da glória celestial, em terceiro lugar, e do livre exercício de autoridade como pleno Deus que ele sempre foi. É esse mistério
e um mistério de poder, sabedoria e amor que Paulo está falando, sobre o que Paulo está falando para esses irmãos aqui de Filipos. Não dá para a gente entender. Eu falo aqui de humilhação e talvez alguns ou alguém saia chateado comigo, dizendo, mas pastor, eu saí de casa e o senhor vem falar que eu preciso me humilhar. Vou falar mesmo. Porque se o texto sagrado não me der outra opção, eu vou pregar o texto. Eu vou pregar exatamente o que está aqui. Porque Cristo assume essa forma de servo vindo da condição de Deus. Nós, o que é que nós temos para perder? Nos humilhando em favor da salvação de outros, abrindo mão de privilégios. O que é que nos impede tanto? O que é que nós amamos tanto? É nossa honra pessoal, é nossa vaidade, é o nosso ego. O que é que tanto a gente deseja manter uma aparência de honra, de dignidade? Eu não sei o que é. Eu sei que Jesus abriu mão de tudo, todos os privilégios que ele tinha lá em cima no céu e veio salvar a gente. Sua humanidade foi e é ainda real. Jesus ainda é homem. Sem pecado, é verdade. Mas carrega os resultados, precisou carregar o resultado do pecado de cada um de nós na própria carne. Ele foi reconhecido como homem, ele foi desprezado, ele foi rejeitado, mas ele se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz é o que o texto diz. Interessante como a gente às vezes não quer evangelizar, não quer falar de Jesus para uma pessoa com medo da pessoa nos rejeitar. Jesus foi rejeitado a ponto de ser humilhado com a morte de cruz. E será que esse exemplo de Jesus não torna a nossa humilhação, não dá nem para chamar isso de humilhação, de tão pequena, de tão pouca que ela seria? Mas ele passou por isso tudo, reconhecido como homem, desprezado, com morte e morte de cruz. Descrita essa morte como extremamente dolorosa, ultrajante e maldita. Nessa morte ele suportou vicariamente, de forma substitutiva, a maldição de Deus, que deveria atingir cada um de nós. Essa maldição era para cada um de nós, não era para ele. Como a Bíblia diz em Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Desde o Antigo Testamento era conhecida como a morte mais humilhante, era a morte mais dolorosa, era a mais lenta, e ele passa por essa morte justamente porque essa era a única forma de satisfazer a justiça de Deus. Mas Isaías havia advertido desde a antiga aliança, no capítulo 53, versículo 6, o profeta Isaías disse, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E Paulo, mais uma vez Paulo, em 2 Coríntios 8:9, quando ele diz, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de nós, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Foi Deus que baixou dos céus até aqui, para enriquecer gente pobre, abrindo mão da própria riqueza, para enriquecer outros. Qual é o ministério que nós não aceitamos? Qual é o plano, o propósito de Deus que a gente rejeita? Que a gente tem coragem de dizer para esse Deus, é custoso demais para mim. Não, é muito pesado. Eu não suporto esse trabalho. Eu não suporto procurar pessoas que não te conhecem. O coração pode buscar grandeza. E muitas vezes, quando nós buscamos grandeza, sem descer ao caminho da humilhação e da obediência, o texto declara que
o exemplo de Cristo, que deveria nos transformar, acabou não fazendo efeito, parece que nenhum. Esse caminho de humilhação e de obediência precisa ser tomado por cada um de nós, precisa ser admirado por cada um de nós. E perguntarmos todos os dias que estivermos sofrendo e passando por situações difíceis por amor a Cristo: Senhor, é só isso? Porque se tiver que sofrer mais, eu sofro mais. Se tiver que sofrer mais, eu sofro mais. Jesus poderia entrar aqui hoje, como ele andou no meio das igrejas de Apocalipse. Jesus podia entrar aqui hoje e perguntar: vocês entenderam o que eu fiz por vocês? Vocês de fato compreendem o que eu fiz pela vida de vocês? Jesus podia dizer: vocês me chamam mestre e Senhor. E dizem isso com verdade, porque de fato ele é mestre e Senhor. Mas, sendo ele Senhor e mestre, que lavou os pés daqueles discípulos, que morreu aquela morte de cruz, e que pediu para a gente não outra cruz. Ele não pediu para a gente subir em outra cruz e ser crucificado de novo. Ele disse para a gente lavar os pés uns dos outros. Como é que alguém morre numa cruz e tudo que ele exige da gente é: sirvam vocês? Porque servindo vocês, vocês estarão me servindo. Mas a gente diz não. Porque eu lhes dei o exemplo, diria Jesus, para que como eu lhes fiz, façam vocês também. Primeira coisa que o versículo 5 me ensina e me mostra é que Jesus faz um convite à imitação, e a imitação não de qualquer pessoa, mas a imitação de Cristo. Para nós termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E quando Paulo avança no texto, ele mostra que é preciso uma humilhação e uma autorrenúncia para que nós alcancemos e lutemos, na verdade, pela salvação de outros que estão aí fora. É preciso que a gente se humilhe e faça essa autorrenúncia como Cristo fez. E em terceiro e último lugar, o que nós precisamos entender nesta noite, os versículos 9 e 11 nos ensinam, é uma exaltação de Cristo e uma confissão universal para a glória do Pai. A quem nós estamos trabalhando para exaltar? O texto revela quem deve ser exaltado. Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. O mesmo Jesus que se humilhou, foi exaltado. É esse que aqui em Filipenses 2:9, aparece com um verbo único em todo o Novo Testamento. Ninguém, em nenhum momento, como diz o texto sagrado, foi exaltado sobremaneira, ou então super exaltado. Somente Jesus foi, em toda a Bíblia, super exaltado, porque somente ele se humilhou e renunciou os seus privilégios para poder servir a cada um de nós. É unicamente a Cristo, dignidade única, privilégio único, tudo isso ele recebeu por um trabalho de humilhação único igualmente. Essa super exaltação inclui, na verdade, a ressurreição de Jesus, a ascensão, a coroação, estando ele hoje assentado à direita do trono de Deus, acima de todo domínio. Mas ele só alcançou este lugar exatamente da forma como se encontra hoje, exatamente depois de sua obra vicária, de sua obra substitutiva na cruz. A consumação de sua glória, a consumação de fato, toda a glória, ocorrerá quando, no seu regresso, atente a isso,
todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar seu senhorio universal. Sabe o que é que eu gosto de pensar quando eu leio esse texto? Eu gosto de pensar nos imperadores romanos, dobrando joelhos e dizendo, Jesus é o Senhor. Eu gosto de pensar numa igreja que se desviou ao longo da história e que achou que não precisava de Jesus, não precisava da palavra, e que achou que ela mesma, a igreja, achava que era a toda-poderosa. Todos que fizeram isso vão olhar para Jesus e dizer, Jesus Cristo é o Senhor. A gente vai ver imperadores, reis, governantes, a gente vai ver Hitler, Adolf Hitler, olhando para Jesus e dizendo, Jesus Cristo é o Senhor e não eu. Nós iremos ver tudo isso, porque é o que está dito no texto, toda língua irá confessar Jesus para a glória de Deus Pai. O nome acima de todo nome não é mera palavra, não é simplesmente uma expressão perdida aqui no texto, mas expressa o valor inerente de quem Jesus é, do seu caráter, da sua dignidade, da obra que ele fez, do poder, do posição na economia divina. É consequência. A exaltação é consequência da humilhação. Quando eu falo para você, meu irmão, minha irmã, sobre humilhação, eu estou falando sobre serviço ao próximo. Porque muitas vezes nós entendemos que só devemos ser servidos, mas não. Se esta é a humilhação, a grande humilhação que nos está proposta, então aceitemos essa humilhação todos nós. Nos dobremos diante dos nossos irmãos, abramos mão de tudo aquilo que é opinião, que bate de frente, parece que é birra um com o outro. Coisas que não valem a pena, que não levam à frente, que não edificam. O que o Senhor estava dizendo através de Paulo à igreja de Filipos é abram mão disso tudo. Porque qualquer coisa do que você abrir mão, qualquer coisa pelo que você abrir, você vai ser recompensado com 1000 vezes, milhões de vezes mais da parte de Deus. A alegria do Espírito dentro de cada um de nós, a comunhão com Deus, a alegria da parte de Deus que existe na vida daquele que faz o que Jesus fez. Porque veja, ele foi humilhado, não foi? Foi. Ele sofreu e sofreu muito. Era um sofrimento tão grande que ele iria enfrentar, que ele chegou a suar sangue no Getsêmani. Mas sabe o que é que o profeta Isaías disse desde a antiga aliança? Qual era a avaliação final que Jesus iria fazer de todo o sofrimento dele, de toda a humilhação dele? E ele ficará satisfeito com o fruto do seu penoso trabalho. Jesus vai lembrar, nunca vai esquecer de tudo que ele passou por cada um de nós. Mas ele nunca vai olhar se lamentando e dizendo, eu não deveria ter feito isso. Pelo contrário, ele vai olhar para a morte humilhante de cruz dele e dizer, valeu a pena, olhando para a gente. Eu tenho uma pergunta na minha vida cristã, que eu vou morrer e não acho resposta. Eu acredito que no céu eu vou estar tão feliz e deslumbrado quando eu chegar lá, que eu não vou ter tempo, nem vou querer me lembrar das perguntas que eu tinha, das perguntas que eu tinha aqui, para as quais eu não achei resposta. Eu não vou estar nem preocupado, eu vou dar um abraço em Jesus, em Abraão, todo mundo que está lá. Mas a pergunta que eu vivo me fazendo quando eu me bato com textos como esse é: que amor é esse? Que amor é esse que faz um Deus deixar a sua glória no céu, se humilha por nós, por gente como a gente que zombava de Jesus, por gente como a gente que hoje, mesmo depois de entender tudo isso, não está disposto às vezes a abrir mão de coisas pequenas por amor a Jesus, para ver se uma vida é salva. Ele sabia não só dos pecados antes de ele entrar na vida da gente, mas ele sabia os pecados que a gente ainda cometeria depois. E mesmo assim permaneceu amando. A pergunta para a qual eu não acho resposta é: que amor é esse?
E como eu não acho resposta, tudo que eu luto contra mim nesta vida para conseguir fazer é, no mínimo, demonstrar gratidão por um amor que eu não consegui entender. Essa confissão final aqui no versículo 11 é a confissão suprema da igreja, que a igreja primitiva fazia e trazia muito conforto a Paulo. Você imaginar que todo o seu trabalho vai terminar com o mundo inteiro confessando que Jesus é o Senhor, é realmente muito animador. Todo o trabalho da gente aqui, que Jesus quer que a gente faça, tendo o mesmo sentimento de Jesus, se humilhando como ele se humilhou, servindo como ele serviu, tudo isso aqui termina na glória de Deus o Pai. Porque quando Jesus é exaltado, Deus também é exaltado. A glória de Deus é o propósito final de todas as coisas. Há uma íntima relação entre o amor entre o Pai e o Filho. Esse amor entre eles, de modo que a glorificação do Filho intensifica a glória do Pai. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. É encantador. Mas só precisa ser modificado para que faça a gente agir e não simplesmente declarar que a gente acha tudo isso maravilhoso. Em Atos 2,36, a palavra diz: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel que a este Jesus, pois toda a casa de Israel que viu a este Jesus que vós crucificastes, Deus os fez Senhor e Cristo sobre todos nós. Em Romanos 10,9, a Bíblia diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A obra daquele que foi humilhado na cruz é essa: salvar as nossas vidas. A salvação chegou até nós. E agora? O que é que nós faremos pelos outros? Apocalipse 19,16 diz: tem no manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. A boca pode se calar ou confessar, com pouca convicção ou com muita, vivendo como se o verdadeiro governante fosse outro. A gente pode fazer escolhas nessa vida, mas quando o texto afirma essa confissão universal e pública de que Jesus é Senhor, o texto sagrado está apelando para as nossas consciências e dizendo: se Jesus é Senhor da sua vida e não somente Salvador, se disponha, se aliste no exército do Rei e trabalhe em favor do conhecimento desse Rei em todas as pessoas, na vida de todas as pessoas que estão ao seu redor. Se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor e no seu coração crer, você será salvo. É essa a obra de Deus. Foi isso que ele já fez na vida da maioria dos que estamos aqui. E agora ele quer mais. Ele quer que outros que estão lá fora também passem por isso. Do que é que você está disposto, meu irmão, a abrir mão? O que é que você está disposto a negar nesta noite para que Jesus seja glorificado? O que nós vimos nessa noite, nos versículos 5 a 11, foi que Paulo chama os crentes a manterem no íntimo a mesma disposição. Tudo começa a partir de um sentimento, um sentimento dentro de nós que imita o sentimento de Cristo. Precisamos começar sentindo, então, para só depois agirmos. Tudo começa no coração, na mente. Quando deixamos que o Senhor trabalhe nos nossos corações, quando temos esse mesmo sentimento de amor, de graça, de misericórdia pelas pessoas que estão aí fora, então está tudo caminhando bem. E se o sentimento é este, nós iremos servir aos outros e amar os outros como Jesus amou. O texto afirma que ele existia na forma de Deus, mas não se apegou a essa existência. O que é que nós temos? A que nós temos nos apegado? O que é tão importante para a nossa vida? Ele se esvaziou daquilo que era importante para dele. Ele se esvaziou dele próprio.
assumindo a forma de servo e se tornando semelhante a seres humanos, o que só isso é um ato de humilhação gigante. Reconhecido como homem, humilhou-se e obedeceu até a morte, morte de cruz. Hoje, tudo que ele pede é ame e sirva, ame e sirva, ame e sirva ao próximo. O propósito é que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse que Ele é Senhor, para que Deus seja glorificado. Nada na vida de um cristão, nada na vida de um cristão é mais importante do que a glória de Deus. Amado Senhor das nossas vidas, nós te agradecemos nesta noite, porque a carta de Paulo à igreja em Filipos nos lembra, Senhor, quantos sentimentos confusos tem havido, Senhor, dentro de cada um de nós. Quantos sentimentos tortuosos que tem nos levado, às vezes por caminho de vingança, de amargura, de ódio, Senhor, às vezes uns pelos outros. Senhor, são tantos sentimentos que tomam as nossas vidas, mas tanto tempo perdido, Senhor, nós temos tido, porque não buscamos na pessoa de Jesus ver o sentimento correto que deve habitar o nosso peito. Deus, visita a tua igreja nesta noite. Santo Espírito de Deus, visita a tua igreja nessa noite, com poder e autoridade, nos tira, Senhor, desse pecado, nos tira da desobediência, nos tira da indiferença, nos tira do amor a nós mesmos e nos dá um amor sincero, um amor servil, um amor que se humilha, um amor que não apenas discursa, mas um amor que é vivido na prática, em favor daqueles que não creem no Senhor. Senhor, nos ensina nesta noite o caminho de volta para casa. Nos ensina nesta noite o caminho de volta para uma vida de oração, o caminho de volta para uma vida em que o Senhor é o nosso alvo, o nosso objeto de adoração e único objeto de adoração. Nos ensina, Senhor, a dobrarmos os nossos joelhos, mas não apenas joelhos, também os nossos corações, que estejamos humildemente nos humilhando na Tua presença. Sabemos que o Senhor não vai nos humilhar de volta, Pai, não vai brincar com a nossa adoração contigo, mas o Senhor considerará importante e se alegrará com toda a nossa atitude de adoração, de reverência, daquele que se dobra diante do Senhor, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor está nos falando de forma mansa, de forma humilde, através da Tua palavra, o que nós devemos fazer. Agora, Senhor, que o Senhor continue trabalhando nos nossos corações, para que nós, durante toda a semana, sejamos incomodados por essa palavra, sejamos incomodados pelo texto sagrado, pelo Teu Santo Espírito, para que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que abriu mão de privilégios e serviu para a glória do Teu nome. Faz isso com a Tua igreja, em nome e por amor de Jesus. Amém.